O capítulo é o de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Esta é uma parábola que talvez você a conheça, talvez você já ouviu falar dela alguma vez ou em algum lugar. Mas hoje nós temos aqui nesta parábola dois tipos de igreja. Você pode repetir comigo? Diga: dois tipos de igrejas. Mas de qual igreja, pastor, o senhor está falando? Diga: eu sou a igreja. Diga: eu sou a igreja. Então, logo, nós podemos compreender que nós temos aqui dois tipos de pessoas que são igreja. Amém? E para nós entendermos que tipo de igreja é esse, que tipo de pessoa é essa, nós vamos ler esse texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Você pode dizer amém? Saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Diga: insensatas. E 5 eram prudentes. Diga: prudentes. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Ou seja, não vigiaram, não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Diga: todas adormeceram. Verso de número 6, Mateus capítulo de número 25. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Verso de número 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, ou abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. Diga: vigiem. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A verdade, meus irmãos, é que o noivo vem. Amém? O noivo vem. Quando? Se eu soubesse, eu lhe falaria. Lhe digo com toda certeza. Mas eu não sei. O que eu sei é que ele vem. Pastor, mas o senhor não lê a Bíblia? A Bíblia não diz quando ele virá? Não. A Bíblia diz que nem os anjos nos céus sabem o dia ou a hora em que virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós sabemos é que um dia ele virá. Se você olhar para o livro de Hebreus, capítulo de número 10, no verso de número 37, a Bíblia diz que aquele que há de vir, virá. Diga: virá. E não tardará. Meus irmãos, uma certeza que nós temos é essa: o noivo virá. Agora, quanto ao dia e a hora, nós não sabemos. É tanto que nesta parábola, nesta história que nós acabamos de ler, no verso de número 13, a Bíblia diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E o vigiar aqui, meus irmãos, é aquilo que você conhece muito bem mesmo. É ficar de olhos bem abertos. É ficar alerta. Porque essa é a função do vigia, sim ou não? A função do vigia é estar atento a tudo que está acontecendo.
É claro que alguns não vigiam e acabam que dormindo, né? Tranca as portas, vai dormir. Mas esse não é o propósito nem a função do vigia. A função de um vigia é estar alerta, é estar ligado para aquilo que pode acontecer à meia-noite, ou de madrugada, ou a qualquer hora que seja no turno dele em que ele esteja vigiando. Portanto, você não durma. Você precisa estar vigilante. Porque o noivo vem aí e a qualquer hora ele pode chegar. E quando ele chegar, você precisa estar pronto. Amém? Quando ele chegar, você precisa estar pronto. Então, o Senhor usa coisas naturais para tratar de coisas espirituais. O Senhor usa essa parábola. E parábolas, meus irmãos, eram histórias que Jesus contava para facilitar a compreensão e o entendimento daqueles que lhe ouviam. Jesus foi uma pessoa simples. Jesus nunca complicou as coisas. E até hoje ele continua sendo simples. Nós é que na maioria das vezes complicamos aquilo que ele faz perfeito e agradável e simples. Então Jesus ele nos conta histórias. E se você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai observar que por várias vezes Jesus conversa e ministra na vida dos discípulos por parábolas, por histórias. E aqui nós temos uma história onde o Senhor nos apresenta dois tipos de igreja. Ou seja, dois tipos de pessoas. Dois tipos de cristãos. E aqui nós observamos que temos um tipo de cristão que é insensato. Mas também nós temos um tipo de cristão que é prudente. E eu fui buscar no Aurélio, sabe o que é o Aurélio, né? O dicionário. Eu fui buscar no dicionário a real tradução desse contexto que a Bíblia nos traz sobre esses dois tipos de cristãos, sobre esses dois tipos de mulheres, as prudentes e as insensatas. Então vejamos o que significa ser prudente. Prudente, que expressa prudência com precaução e sensatez. Cauteloso, que se esquiva do perigo, que demonstra cautela. Ajuizado, que tem hábito de se precaver e se prepara de maneira antecipada. Precavido, o sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. Então, resumindo, para ficar melhor a sua compreensão, o prudente é aquele que está preparado, precavido, é aquele que está alerta, é aquele que está vigilante, é aquele que está ligado, é aquele que está atento. Mas em contrapartida nós encontramos também o insensato. E o insensato ele vai na contramão daquilo que um prudente caminha. O significado de insensatez é que não possui bom senso, que se opõe à razão, sujeito insensato, que demonstra insensatez, imprudência, comportamento insano, que parece não estar em seu juízo, perfeito ou, em outra tradução, louco. Uma pessoa não ajuizada. Traduzindo e trazendo um contexto que talvez você conheça mais claramente, é aquele que atravessa a carroça na frente dos bois. Toma decisões sem pensar. Não é ajuizado. Faz e depois senta e calcula o tamanho do prejuízo que foi causado. Não pensa antes de agir. Então aqui nós temos esses dois tipos de pessoas. Nós temos um grupo de mulheres precavidas, preparadas, prudentes, mas nós temos em contrapartida um outro grupo de mulheres insensatas, despreparadas, desprecavidas, que não estão preparadas o suficiente para a chegada deste noivo. E assim, meus irmãos, se encontra, infelizmente, muitos dentro da igreja. E domingo nós ministramos sobre os três tipos de desviados. Nós falamos primeiramente sobre aquele que se afasta do banho, se afasta do rebanho. É como aquelas 99 que estão ali juntinhas e pega uma e sai, já não mais são 100. E o pastor tem que sair, deixar as 99 no aprisco para ir atrás daquela que se perdeu. Mas existe um outro tipo de desviado, que é como aquele filho pródigo, lá na parábola de Lucas, capítulo de número 15, quando a Bíblia diz que ele chega para o seu pai e diz: Pai, me dê a minha parte da herança que me é direito.
porque a partir de hoje eu vou sair e eu vou viver a minha vida. E a Bíblia diz que o pai dá a parte que lhe é direito para aquele filho mais novo, e ele sai, e a Bíblia de uma forma muito clara nos diz que este filho agora passa a viver de forma irresponsável. E depois de não muito tempo, ele gasta tudo que ele tem, e ele então, um belo dia, decide voltar para a casa do pai. E quando ele volta, o seu pai está lá lhe esperando, faz uma bela festa. Mas nós temos um outro tipo de desviado, que é aquele que está perdido dentro da igreja, dentro da casa do pai. E este, dentro do contexto da outra parábola que nós lemos no domingo, é o filho mais velho, que se irrita, que se ira, porque o seu irmão mais novo retornou para a casa do pai. Então, meus irmãos, aqui nós temos esses dois tipos de igreja. Aquela igreja preparada, aquele povo precavido, aquele povo que está lutando todos os dias, que está pagando um preço todos os dias para viver em santidade, para que quando o Senhor volte, ele não seja pego de surpresa. Mas em contrapartida nós temos esse outro povo. E no verso de número 3, a Bíblia diz que as insensatas não levaram óleo, ou seja, não vigiaram, não se prepararam para se encontrar com o noivo. E aqui você precisa compreender algo: ninguém entrará no céu de qualquer jeito. É necessária uma preparação. Nós precisamos nos preparar. Deus lhe ama e deseja que você vá para o céu, mas você precisa compreender que Deus também é justo e você sofrerá as consequências por causa da decisão que você tomar. Então cada decisão são tomada por cada um de nós, e as consequências elas virão sobre cada um daqueles que decidem. E essas mulheres, elas não juntaram óleo suficiente para esperar o noivo, mas a Bíblia diz no verso de número 4, observe: as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junta com suas candeias. Então aqui nós temos um grupo de mulheres preparadas. Todas as 10 estavam esperando o noivo, amém? Todas as 10 estavam esperando o noivo. Assim como todos que estão dentro da igreja estão esperando o noivo. Mas há uma diferença entre esperar se preparando e esperar simplesmente por esperar. Porque claro que obviamente se eu lhe perguntar aqui se você quer ir para o céu, você vai levantar a sua mão. Porque você nunca foi, não sabe como é, mas você quer ir para lá. Sim ou não? Quer. Quem não quer, né? Mas a questão é, meus irmãos, você está se preparando para isso? Você está fazendo por onde? Você está pagando um preço para isso? Ou você apenas está esperando como essas 5 insensatas, que esperaram pelo noivo, mas não colocaram óleo suficiente na sua vasilha, para que se ele passasse do horário que elas imaginavam que ele iria chegar, elas ainda tivessem óleo? Você tem sido uma igreja prudente ou uma igreja insensata? Você tem sido uma igreja precavida ou uma igreja despreparada? E lembre-se que quando eu falo sobre igreja, eu me refiro a você e não ao templo. Porque como você ouviu a pastora ministrar aqui no louvor, nós somos casa, nós somos morada, nós somos a habitação de Deus. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita dentro de cada um de nós. Aquele galpão onde nós nos reunimos, aonde há ali um ajuntamento de igreja, ele só se torna uma igreja a partir do momento em que o primeiro cristão coloca os pés lá. Porque ali chegou a igreja. Amém? Ali chegou a igreja. E hoje eu estava me lembrando sobre isso. Nós temos o hábito de convidar as pessoas e falar para elas o seguinte: ei, vamos lá visitar a minha igreja? Não é verdade? O que você acha de fazer uma visita lá na minha igreja? Mas se você for olhar bem para a palavra de Deus, você vai perceber que a igreja é você. Você é a igreja. Então é por isso que aonde você estiver, você pode e deve anunciar as boas novas do reino. Jesus, ele não se retia simplesmente, ou ele não se prendia exclusivamente a um lugar. Aonde ele estava, ele anunciava o evangelho. Porque ele entendeu que ele era a igreja, o templo, a morada e a habitação do Espírito Santo de Deus.
É tanto que se você for ler os evangelhos, você vai observar que onde Jesus chegava, ele falava: é chegada a vós o reino de Deus. Porque o reino não estava em um ambiente, estava em uma pessoa, na pessoa de Cristo. Amém? Estava na pessoa de Cristo. Então aqui nós temos as prudentes, as mulheres preparadas. E no verso de número 5, a Bíblia diz que todas foram dormir. Diga: todas foram dormir. E a questão, meus irmãos, não é dormir. A questão é estar preparado, ainda que você esteja dormindo. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Segura aí até o final mesmo. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas de uma coisa nós sabemos: ainda que eu esteja dormindo, se o noivo chegar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu preciso estar preparado. Quando a trombeta tocar, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, eu preciso estar preparado. Pastor, e se eu estiver dormindo? Você precisa estar dormindo, mas você precisa estar dormindo como essas 5 virgens prudentes. Elas acordaram e tinham azeite e ainda tinha óleo nas suas lâmpadas. Mas as outras acordaram meio que desesperada, e agora o noivo chegou e o azeite está acabando, o óleo está acabando, empresta aqui um pouquinho. Aí, meus irmãos, deixa eu lhe dizer algo. O dia seguinte pode não chegar. Você sabia disso? O dia seguinte pode não chegar. Talvez você que está aqui me ouvindo essa noite, ou talvez você que está aqui à frente desse áudio, dessa mensagem agora, você seja essa pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus hoje. Sabe por quê? Porque você deve pensar o seguinte: amanhã, ou quem sabe daqui 3 anos, eu vou curtir mais um pouco, eu vou viver mais um pouco a minha vida, e mais na frente eu entrego a minha vida para Jesus. Mas deixa eu lhe contar um segredo: o amanhã não existe. A única certeza que nós temos, meus irmãos, é do hoje. O ontem já passou, o amanhã pode não chegar, e o dia que nós temos é o hoje. Amém? O dia que nós temos é o hoje. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 33, ele nos diz: e não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Eu costumo sempre dizer uma frase: nós só temos um dia. Diga: um dia. Nós só temos um dia para andar na presença do Senhor, e esse dia, você sabe qual é? Diga: hoje. A única certeza que nós temos, meus irmãos, é do hoje. Todos nós estamos aqui agora, amém? Todos nós estamos aqui agora. Mas nós não sabemos se daqui a 10 minutos ou se antes de terminar essa mensagem nós ainda estaremos aqui. Porque antes de terminar essa mensagem o noivo pode chegar. Sim ou não? Pode. Ele pode chegar. Porque a Bíblia não me diz qual dia será e nem que hora será. Mas nós temos tantas expectativas no amanhã que nós acabamos que não resolvendo muitas coisas no dia no qual nós temos a certeza que é o dia de hoje. Você já percebeu que você deixa de resolver algumas coisas hoje porque você confia no amanhã? Você já percebeu isso? Não, isso aqui não arrumo, não, amanhã eu arrumo. Às vezes o esposo sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, tem algo ali mal resolvido dentro de casa e diz: não, quando eu chegar do serviço nós resolvemos. Mas deixa eu lhe perguntar algo: quem lhe garante que você vai voltar? Quem? Nós saímos, mas nós não temos uma certeza de que nós vamos voltar, porque a qualquer hora o Senhor pode chegar. E aí? E se não estiver resolvido, como é que faz? Não faz, né? Não faz porque não dá mais tempo. Então, igreja que me ouve nessa noite, em nome de Cristo Jesus, seja como estas virgens prudentes, precavidas, resolvidas, preparadas, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Estejam preparados. Versos de número 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor:
Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Meus irmãos, o tempo de preparar é hoje. O tempo de nos preparar é hoje. Quando o noivo chegar, escute isso em nome de Jesus. Quando o noivo chegar, quando ele chegar, e ele vai chegar, não dá mais tempo de se arrepender. Você tem que estar pronto. Quando ele chegar, não haverá mais tempo para arrependimento. No final eu vou lhe falar uma frase, e se você guardar ela no seu coração, já vai valer a pena você ter vindo aqui hoje ouvir essa mensagem. Mas a Bíblia diz que Deus ele deixa o melhor sempre para o final, né? Então guarde essa expectativa aí no seu coração. Amém? Guarde essa expectativa aí no seu coração. Então o tempo de nos preparar, meus irmãos, é hoje. O tempo de aceitar Jesus, de entregarmos a nossa vida para Jesus, é hoje. O dia é hoje. Não há mais tempo de nós negociarmos e brincarmos com o pecado. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. O diabo nunca vai apresentar a verdadeira face oculta do pecado. Foi a frase que eu encerrei o culto no domingo. Ele sempre vai lhe mostrar o pecado como algo bom e prazeroso. Mas eu preciso que você saiba de algo. No final, este pecado lhe levará à morte. Não se iluda. Não se iluda. Todos estavam dormindo. As 10 acordaram, mas apenas 5 estavam preparadas para a chegada do noivo. Eu não sei como você está. Eu não sei se você está dormindo, se você está acordado. Eu não sei se você está preparado. Eu não sei se no seu coração existe um clamor e uma canção que está lá no livro de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei se há esse anseio no seu coração de todos os dias quando acorda pensar: Senhor, será que é hoje? Será que vai ser mais tarde? Será que não vai dar nem tempo de terminar esse dia e os céus vão se escurecer? As trombetas vão tocar, os céus vão se abrir, a igreja vai subir, o Senhor vai descer para se encontrar com a noiva.